Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Estamos de volta para mais um programa de frente com o Marcinho. Peço para que você compartilhe não só esse vídeo, mas todos os vídeos da comunidade Boa Nova. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e deixe seu comentário também. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo de anos também, membro da comunidade Boa Nova, Paulo Sérgio de Brito. Seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado, Marcinho. É uma alegria muito grande, né, estar aqui. Eu sou seu fã número 1 do seu obrigado, programa. Paulinho. Você, a Aline e minha mãe. Eu acho que são os únicos que assistem. Meu programa direto. Mas é uma alegria muito grande, sabe? Estar aqui, saber que a gente pode estar usando esses meios que nós temos agora para poder chegar até a casa das pessoas, não é verdade? Legal, verdade, Paulinho, verdade. Paulinho, vamos lá começar. Você é natural aqui de Campo Grande mesmo, irmão? Não. Você veio de onde? Sou paulista, sou de Dracena, interior de São Paulo, né? Moro aí perto de Tupi Paulista, Oswaldo Cruz, aquela região. Aí depois, minha mãe faleceu, eu me mudei para Pompeia. Fica próximo de Marília, né, que é a cidade que fabrica aqueles docinhos, Dori, né? E de lá eu fui para Rondônia. E de Rondônia, caí de paraquedas aqui em Campo Grande. Então, nossa, você chegou em Campo Grande com quantos anos, Pop? Em Campo Grande eu cheguei, foi em 89 para 90, né, no comecinho no finalzinho de 89 para 90, né? Eu estava com 22 anos. Né? Em 89, isso? Em 89. Então, a sua infância você passou mais em São Paulo. Em São Paulo. Aí depois, você foi parar em Rondônia? Rondônia, Marcinho. Mas por quê? O que foi lá? Era trabalho do seu pai, alguma coisa, parente? Parente, exatamente. Eu estava lá em São Paulo, o meu irmão, que tinha uma loja de som lá, me convidou para trabalhar lá. Aí eu fui, a princípio, né, para trabalhar lá. Aí fiquei, na realidade, de 85 a quase 90, no finalzinho de 89 para 90. Só que daí, nesse período, eu comecei a trabalhar com ele, aí fiz um teste no banco HSBC, na época, Bamerinos, né? Bamerinos, Sou bamerindiano, que nem o Zé. Sou bamerindiano, que nem o Zé Roberto, nosso irmão, né? Sim. E aí passei no teste, né? E comecei a trabalhar no Bamerinos lá. Só que nessa história toda aí, eu me afastei de Deus totalmente, né? Fiquei totalmente desviado, porque eu venho de origem católica, né? Meus pais, né, são de origem muito tradicional, católico mesmo, aquele católico que não tem esse negócio que não tinha renovação também, né? Sim. Então, assim, mas nesse trajeto todo, o que aconteceu? Eu tive uma experiência com a igreja evangélica. Né? Isso, mas lá em Rondônia? Lá em São Paulo. Ah, lá em São Paulo. Isso. E o meu pai pegou e me proibiu, falou, não, você escolhe sua casa ou sua igreja, né? Aí eu estava participando já da igreja chamada Rollins, que é uma igreja japonesa, que tem bastante japonês, né? Em Pompeia. Aí ele pegou e falou isso da mim. Eu falei, bom, é bíblico, né? Honrar pai e mãe, então, né, eu vou obedecer. Aí voltei, daí logo em seguida aconteceu esse episódio do meu irmão me convidar para trabalhar com ele lá, que ele tinha uma loja grande, né, de som lá em Vilhena, né? Que é a primeira cidade do estado de Rondônia. Sim. Né? Aí aconteceu esse episódio de eu trabalhar lá, comecei a trabalhar lá, gostando do serviço tudo, mas só que surgiu a oportunidade, entrei no banco, né? Fiquei 7 anos, né? Quando vim, fiquei ainda trabalhando aqui no Bamerinos até praticamente 92, né? Sim. Foi em 92 que eu saí do banco. Né? Mas você ficou 7 anos lá, no fiquei, banco lá? Em Rondônia eu fiquei de 85 a 89. Trabalhando já no... Quase que no finalzinho, daí eu vim, quando eu vim para cá, transferido. Né? Eu consegui transferência. Na realidade, foi assim, né? Aconteceu todo um histórico aí de situações bem conflitantes, né? Porque eu perdi minha mãe muito cedo. Né? Eu perdi minha mãe com 3 meses, né? Aí depois minha segunda mãe eu perdi com 9 anos, né? Aí foi quando eu fiquei meio desorientado, né? E daí descobri que o meu pai não era meu pai, era meu tio. Que o meu tio, que era meu tio, era pai. E meu pai era Paulinho. 2 irmãos, né? Como meu pai na época, infelizmente, ele trabalhava naquela usina chamada Jupiá, em São Paulo. Sim. Né? E não tinha condições de ficar comigo, que minha mãe faleceu muito nova, né? Sobraram muitas contas. Ele tinha que continuar trabalhando para saldar essas dívidas todas. Aí o irmão dele, o Sebastião, que é o que o pessoal conhecia aqui na Boa Nova, falou, não, eu pego o Paulinho para mim. Só que tem um negócio, eu não quero eu pegar o Paulinho só, eu quero que ele seja meu filho mesmo. Daí o irmão dele falou, não, tudo bem, até porque para fazer, né, levar para médico, esse monte de coisa, né, ia ter que usar o registro do meu pai, aí tanto que eu tenho 2 registros também, tem mais essa situação.
Eu tenho um com o nome de Paulo Sérgio Garcia de Brito e o nome de Paulo Sérgio Siqueira Brito, que foi o que eu assumi depois. Ué, mas como que fez 2 registros? Rapaz, naquela época tudo fazia, não sei como fizeram. Meu pai conseguiu, o meu tio conseguiu fazer, tanto que depois que ele faleceu, né, houve a separação para a herança aí, meus irmãos sumiram com esse registro, aí eu perdi a parte da herança, eles roubaram, um rolo de famílias bem esquisito, né? Mas, assim, foi muito complicado, porque fui para Rondônia já com essa, tipo assim, essa referência de pai faltando, muitas coisas no coração faltando. Fui para lá, comecei a trabalhar com meu irmão e me desviei do caminho de Deus, né? Sim. Lá eu participei, inclusive, do Rotary lá, né? Do Léo Clube, que é uma ramificação do Lions Clube. Certo. Né? Participei durante muito tempo só com ação social, ajudava, gostava de fazer isso, né? Sempre fui muito espontâneo, sempre gostei de estar ajudando as pessoas, né? Dentro do banco, eu visitava as pessoas também nas famílias, porque eu fazia um título de capitalização que na época tinha no Bamerinos, que chamava TC Bamerinos, e eu fazia esse tal TC Bamerinos pessoas e ficava conversando com as pessoas. Bamerinos, a Suzy, é isso mesmo. Então, assim, sabe? Eu vivi essa vida. Aí, só que, infelizmente, como eu não tinha Deus no meu coração, lá eu descobri coisas ruins também, né? Eu tentei o suicídio 3 vezes lá. Nossa, Paulo. Tentei o suicídio 3 vezes lá. Uma vez eu tentei, porque eu morava na República do Banco Bamerinos de lá, né? Como eu era de fora, eu pude adquirir esse direito, né? Eu não morava lá, eu adquiri esse direito de poder morar, né? na República do Banco. E como eu vivia muito sozinho, eu sempre fui, tipo assim, eu sempre fui espontâneo, brincava, tudo, tinha muitos amigos lá, só que chegava a noite que eu me fundava em casa assistindo vídeos e puxei essa coisa de gostar de assistir filmes e tal, nessa época aí. E muito solitário, tinha namorados e tudo, mas isso não preenchia o meu coração. Sim. Entendeu? E isso, Deus já estava plantando, né, uma semente no meu coração, que eu não sabia qual era essa, de vir para Campo Grande, né? Que foi aí que eu fui em Campo Grande. Porque, tipo assim, eu imaginava, porque a minha ideia principal era voltar para São Paulo. Certo. Morar próximo do meu pai. Meu pai mora em Pompeia, eu estava conseguindo uma transferência para Marília. Só que parece que na última hora a gente falou, ó, a única vaga que eu tenho é para Campo Grande, que justamente mora o irmão do meu pai, que é meu tio pai, né, que é o Tião, né, o meu segundo pai. Daí eu falei assim, falei, tá bom, eu falei, bom, eu estou em Campo Grande, depois eu consigo transferência para Marília, tá tudo safo, voltei para São Paulo. Certo. Só que eu não sabia do propósito que Deus estava preparando para a minha vida naquele momento, né? Então, assim, como eu já tinha tentado esse histórico de... Aí, um dia houve um episódio na República que o rapaz, eu sabia que ele tinha uma arma, né, o apelido dele era Ceará, que ele inclusive era do Ceará mesmo, o nome dele era Maurizon, né? Ele tinha um 38 e deixava lá de sempre na prova. Falou, você falar assim, ó, qualquer coisa que acontecer, você entra aqui no quarto e pode pegar a arma, né? E eu estava tão assim, totalmente perturbado, longe de Deus, né? Que nesse dia eu fui tentar abrir a porta e a porta do quarto estava trancada, que naquele dia eu ia tirar minha vida, né? Então, acho que chegou nesse limite que Deus pegou e me jogou para Campo Grande. E eu não sabia do projeto de Deus para minha vida, né? Aí caí aqui em Campo Grande, aí foi onde começou toda a história que você conhece. Isso. Aí vamos lá, algumas partes só que eu conheço, né? Nós vamos aprofundar agora. E aí, como que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Assim, a gente sabe que isso aí é tudo obra de Deus, né? Você estava pronto para ir para um lugar, Deus te manda para outro. Sim. E como que foi o seu encontro pessoal com Jesus, Paulinho? Então, como eu cheguei aqui em Campo Grande, não conhecia ninguém, né? Só tinha o meu pai e a esposa dele, a dona Odete, né? Certo. Então, assim, não tinha, né? Porque e a Sandra, que morava com meu pai, né, na época. Então, não tinha amigos nenhum. Aí, um dia, né, eu estava... E você morava onde? Eu morava na Rua Séries, perto do Parque Exposição Alcide Coelho ali, que fica a poucas quadras da São Judas. Sim, né? Certo. Aí, tipo assim, falei, cara, né, o que eu vou fazer? Não tem mais, não conheço ninguém. A minha vida era do banco para casa, da casa para o banco, do banco para casa, então assim, né? E assim, isso daí foi me frustrando, né? Daí eu falei para minha mãe, para Dona Odete, falei, Dona Odete, não tem uma igreja aqui perto, alguma coisa, não? Aí é onde que eu fui cair? Na São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Falou, tem sim, chama-se São Judas Tadeu, porque você vai subir aqui a rua, né, cruza, né, por dentro, dá para cruzar a rua ali, né? Cruzava o Portilhão, que na época tinha o trilho do trem, né? Cruzava o trilho do trem, que na época tinha o trilho. Verdade, o trem passava na cidade ainda, quando eu cheguei aqui. Isso mesmo. Entendeu? Era quase um buracão, você tinha que entrar assim. O trem passava ali perto da exposição. Bandeiras, exatamente, nas bandeiras, até porque Escoava também tinha parte de escoamento ali também. Isso, entendeu? Aí eu falei, tá bom, passei o trilho, fui lá, entrei na rua aqui lá. Aí cheguei lá na São Judas. Isso que ano, Paulinho? Lá em 90. 90, certo. Que foi quando... não, na realidade foi em 89, eu fui, né, mas não estava muito se engraçando não. Mas que eu me firmei mesmo foi em 90.
que foi quando aí a primeira vez que eu fui na comunidade na São Judas Tadeu. Na São Judas, isso. Que eu cheguei lá daquele jeito que o pessoal... Então, gente, ó, eu vou contar a minha versão aqui, aí o Paulinho melhora dele. Os livros apócrifos que falam isso. Rapaz, o pessoal conta, Naor, Márcio Ney, Companhia Limitada, que esse Paulinho chegou na São Judas um dia, chegou de... Isso aí é a versão que chegou em mim, Paulinho. Chegou de chinelinho, bermuda e uma camisa regata, tipo aqueles marca-texto amarelos, sabe? É verdade. Aí eu vi, ó. É verdade. Chegou lá e chegou... Aí, Paulinho, a parte que eu lembro, não sei se isso aconteceu, parece que você já chegou de flauta já. Chegou com a flauta lá ou não ainda? Não cheguei. Foi bacana, porque foi assim, eu cheguei... E vi aquele negócio, aquela movimento. Porque daí falaram assim, ó, vai ter. Daí a dona Odete falou assim pra mim, ó, parece que tem um grupo da igreja lá, ela não sabia explicar o que era. Que era o grupo de oração que já tinha começado. Esquisito, ela falou, tem um negócio lá, que tipo que nem sua mãe falou. Né? Aí cheguei, ela falou, ó, tem um negócio lá, tem uns jovens que se reúnem lá, ela falou, né? Todo domingo eu sei que eles se reúnem lá, eu só não sei o horário. Aí eu comecei a participar da missa, daí me falaram, no dia da missa, falaram, ó, no próximo domingo, né, vai ter um grupo de oração, um grupo de jovem, de oração, chamado Vem Senhor Jesus, né? Aí eu falei, vou vir nesse grupo, né? Aí tá, Marcinho, cheguei na porta, desse jeito que você falou, infelizmente, né? Eu falei, porque lá em Rondônia era muito quente, né? Então eu falei, fui de short, também, tranquilo, né? Né? E também algumas pessoas no grupo estavam de short, mas mais comportadas, bem mais comportadas que eu, né? Aí cheguei lá, rapaz do céu, cheguei, a menina falou assim, rapaz, Jesus, amor de Maria, eu falei, pronto, tô no céu, uma menina bonita, eu falei, rapaz, você lembra quem era? Não lembro na época, Marcinho, só sei que era uma menina muito simpática. Lembro sim, eu acho que na época, a Ângela já participava, a Ângela e a Silvia. Duas meninas que me levaram depois para o grupo de oração da quarta-feira, porque elas já participavam. Rapaz, eu vi aquela loira, eu falei, cara, tô no céu aqui, bicho, olha só. Nossa, eu falei assim, cara, tô no céu aqui, mesmo que eu vou ficar. Aqui que eu amarro meu gado, não, né? Só faltou falar a frase clássica, Jesus te ama e eu também. Aí foi desse jeito mesmo, Jesus te ama, me abraçou, cara, me abraçou, falei, cara, aonde, que igreja que é essa? Tipo assim, eu pensei até que eu tava numa igreja evangélica, depois que eu entrei pra dentro que eu vi, né, a imagem de São Judas, né, no cantinho, sempre naquele cantinho que nós tínhamos nosso grupo lá, que você também se lembra, né? Então assim, cara, eu falei, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí sentei lá, só que sentei quietinho, tal, tímido ali. E foi decorrendo, e o Beto, na época, já conduzia o grupo, né, o Betão, né, que todos conhecem, da Renovação Carismática, e ele pegou e falou assim, fecha seus olhos, e eu fiz tudo que mandava, ia fazendo, né? Meio ressabiado assim, né, mas eu falei, vou fazer, né, vamos ver, não tô pagando nada. Mas você já tinha participado um pouco de igrejas evangélicas, assim? Sim, tinha alguma... exatamente, eu tive essa referência, né? Tinha muitas referências, né, da Rollins, né, desse momento de meditação. Aí no final, que foi essa situação que você falou da flauta, no final do grupo, só tinha o Naor tocando, né? Nossa, daquele jeito, né? Só ele tocando? Só o Naor tocando, no final, e a Griselda cantando. Era o Naor e a Griselda que animavam o grupo. A Griselda, Helena Paraguaíta, né? Aí, rapaz, ele falou, olha, gente, nós estamos começando nosso grupo e tal, e assim, eu queria falar com vocês, se tiver alguém aqui que toca alguma coisa, no final do grupo... Foi o Betão que chamou? Betão falou, no final do grupo, você vem aqui e conversa com a gente, conversa com o Naor, e eu, na maior cara de pau, mas você não sabia nem tocar, nada, sabe? Você tá brincando, Paulinho? Eu soprava mais ou menos cano de como diz o Maurão da Perpétua, né? Uns canos de PVC, né? Os canos de PVC. Fala, você trouxe os canos de PVC pra gente tocar e cantar junto? Ele falava isso? Ele falava isso toda vez que ele me chamava pra tocar lá no Maurão, chamava você aqui, hein, Maurão? Se prepara, Maurão. Então, aí, ele pegou e falou isso, eu fui lá na frente e falei, cara, não sei como, mas eu vejo assim que é a emoção de Deus já, sabe, Marcinho? Porque eu não tinha, cara, não sei de onde que deu no meu coração, eu fui lá, ele falou, você toca alguma coisa? Eu falei, então, você falou que toca, eu falei, você toca o quê? Eu falei, toca flauta. Aí o Betão falou, gente, né, depois nas histórias, o Betão contando nos retiros que depois a gente começava a fazer, rapaz, a gente não tinha nada, pode vir então, velho. Não tem nada. Não tem, pra quem não tem nada, tinha um Naor tocando violão, que já tocava pra mim, achava que ele tocava muito bem. Pra quem não tem nada, alguma coisa é 100% já, né? É que ele já tinha vindo, né, então, da Crisma, como ele, né, passou o testemunho da Cílio Pacheco, aquele, né, foi do remanescente da Crisma, né, que ele foi pro grupo do Vem Senhor Jesus, né? Então, cara, rapaz, eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, tá bom, então domingo que vem você vem um pouquinho antes. E eu tinha as flautas lá, mas não tocava. Daí, rapaz, fiquei desesperado. Falei, puxa, agora eu vou ter que aprender esse negócio. Porque eu falava... Mas você fez igual o Naor, então, sim, Paulinho? O Paulinho não tocava nada. Não, disse que o Naor fez a mesma coisa, né? Levantou, perguntaram se tinha. Aí você toca alguma coisa? Não, mas posso aprender.
Foi desse jeito, entendeu? Aí eu cheguei em casa todo feliz da vida, mas eu já tinha sentido algo diferente ali naquele dia, sabe? Eu não sabia explicar o que era, mas eu senti, foi muito bacana. Então eu fui muito empolgado, falei, gente, um pessoal diferente, uma igreja gostosa, as pessoas... E o que mais me cativou nesse momento que eu vivi de experiência lá, na primeira vez que eu fui, foi essa simplicidade das pessoas, né? Que o grupo sempre teve, que é uma característica da comunidade Boa Nova, né? Sim. Então, assim, a simplicidade, o sorriso, a brincadeira, alegria, a espontaneidade, né? Então eu falei, cara, que lugar gostoso. Aí cheguei, contei pra minha, ela falou, que bacana. Falei, só que eu falei que eu tocava flauta, eu não toco nada. Ela falou, o quê? Como que você fala, menino? Que você toca um negócio e não toca, né? Falei, não, mas agora eu vou aprender. Aí comecei a tocar. Mas você tinha alguma flauta, pelo menos? Tinha. Uma flauta doce, né? Uma flauta doce e amarra, né? Mas, cara, nem tocava nada direito. Eu tocava gaita de boca, Marcinho. Eu tocava gaita de boca. Que era aquela gaitinha. Papai, faz da gente. Gaita de boca. Daí, cara, eu falei, nem fazia, o pior que eu fazia as gaitinhas também. Começou todo mundo a acreditar. Eu ficava olhando, falei assim, rapaz, cadê a gaita desse caboclo, velho? Aí, cara, foi um sarro. Aí começou. Aí foi uma coisa muito gostosa que Deus foi me puxando por uma coisa, porque eu sou de família bem católica, mas eu tinha um tio meu que chamava Perácio, que morava inclusive dentro de um ônibus na casa do meu pai em Dracena, né, na época do Tião, né, que ele tinha um ônibus, dentro desse ônibus ele tinha um acordeon, né, e todos os dias, né, a gaita de fole, né, o acordeon, né, todos os dias à noite, depois do expediente de trabalho, que trabalhava junto com meu pai na oficina, que ele fazia parte de funilaria, meu pai fazia parte de mecânica, né? Que meu pai foi gerente durante muitos anos da Volkswagen, depois ele montou a própria oficina em Dracena. Aí, eu via, cara, eu sentava lá e ficava ouvindo, eu ficava encantado, Marcinho, de ver. Mas assim, cantar, eu não sabia cantar, eu era cantor de banheiro, porque eu achava bonito ele cantar, eu ia lá balbuciar algumas coisas, mas tocar, eu falava, cara, um dia eu quero aprender alguma coisa, né? E depois eu comecei a sempre ouvir músicas de flauta, sempre achei o instrumento de sopro sempre me atraiu. Sim. Né? Mas não sabia tocar, né? E então foi desse jeito que aconteceu a coisa, entendeu? Paulinho, mas tá, você não sabia tocar, depois aprendeu. Mas assim, e cantar, Paulinho? A gente sabe, assim, não é pra te engrandecer, mas é uma graça de Deus, a gente sabe que é um dom. Você canta muito bem, desde que eu conheço, você canta maravilhosamente bem, sua voz é um instrumento nas mãos de Deus, né? Quando você descobriu que você cantava bem assim, você se ofereceu para tocar flauta, mas você foi cantar também? Como que foi essa situação? Daí, assim, nesse período que eu fui crescendo, vendo meu tio ali, eu participei de vários concursos na escola de imitação, de bichos, de animais, de... Como assim? Ué, sério? Você lembra um clássico da Disney, que é o Pica-Pau. Claro. Né? Como não tem como, né? Como não? Rapaz, então, eu imitava o Pica-Pau naquela época lá na escola. Você imitava o Pica-Pau? Eu imitava certinho o Pica-Pau. Você não consegue imitar hoje? Pica-Pau, a gaita, não dá por causa que é muito agudo, né? Mas eu fazia certinho, fazia o Zé Colmeia, o Catatal, faz pelo menos o Zé Colmeia aí, Paulinho. Ei, Zé Colmeia! Agora, eu gostava mais de imitar Ei, Fred, puxa vida. O Barney. O Barney, né? O Barney. Vilma! Então, assim, foi dessa situação que foi acontecendo. E Deus foi colocando um pouco de musicalidade, porque tudo que tinha música, eu sempre ficava ali olhando, achava, eu ficava encantado. Mas não sabia nada. Eu falo que eu aprendi realmente a cantar de verdade quando eu comecei a conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, aí eu falo que ele afinou minha voz, fez tudo, porque eu era desafinado. Eu não tinha afinação. Sério, Paulinho? Eu era desafinado. Eu cantava no banheiro e meu pai, eu lembro que meu pai tinha, quando eu era vivo ainda, eu estava tomando banho lá. Paulinho, para de cantar aí, pelo amor de Deus, ninguém merece não, cara. O meu pai tinha vergonha da minha voz, cara. Eu falei, putz, meu pai tem vergonha da minha voz, cara. Tá, né? Mas, assim, o seu encontro pessoal mesmo com Jesus, que foi assim, que foi um divisor de águas na sua vida, foi no retiro ou foi no próprio grupo? Foi na São Judas, que foi isso que foi bacana. Foi na São Judas. Aí depois eu fiz o retiro, o primeiro retiro, né? O retiro 1, né? Sim. Que é os dons, né? Que você conhece o amor do Pai, o pecado, sim, né? Sim, É pregado do Crisma. Mas eu lembro que foi na São Judas e houve um dia que nós tivemos, o Beto fez um grupo voltado para o Espírito Santo, que ele estava pregando sobre o Espírito Santo, e no final teve a oração do Espírito Santo. E a Griselda orou por mim. Certo. Né? E a Griselda falou assim, não, Paulinho, você vai... Eu falei, Griselda, não consigo esse negócio não, é muito esquisito esse negócio aí, eu acho que está esquisito. E ela começou a orar por mim, daí ela falou, não, mas eu vou orar por você. Daí ela orou por todos os jovens que estavam no grupo e orou por mim. Ela falou, vou orar por você, e você vai receber sim. Né?
Cara, ela orou e eu senti um calor no meu peito. E tipo assim, Marcinho, naquela época eu sempre gostei de música, eu sempre fui muito eclético, eu sempre gostei de todo tipo de música, né? Eu ouvia de tudo. E eu lembro que naquele momento que eu recebi aquele calor, sabe? Aquela emoção espiritual de Deus, aquela unção, né? Quando você recebe o batismo é coisa assim que não dá para explicar, né? E eu saí dali meio passado, eu fui para casa e eu falei, aí foi quando eu comecei, parecia que algo, com certeza tinha mudado no meu coração. Foi quando eu comecei a ler mais a Bíblia, né? Daquele dia em diante, né? E aí, nesse dia em diante, minha voz parece que ficou um pouco melhor. Eu falei, cara, parece que minha voz está melhor agora, né? Engraçado, legal, né? Eu falei, Paulinho. cara... Aí foi, Marcinho, aí eu comecei a criar coragem para pedir pro Naor deixar cantar, né? Porque eu também não cantava, eu morri de vergonha, né? Sempre era assim, o Naor eu ia acompanhando, né? Eu sempre tinha muito medo do Naor e falava assim, não, Pop, você tem que soltar, né? Aí quando eu falei, Griselda, parece que eu consegui. Daí eu fui orar, um dia que eu fiz, aí eu cheguei lá em casa à noite, fui fazer as minhas orações e comecei a orar. Aí ela falou, vai dizendo, Paulinho, amém, glória a Deus, aleluia, e vai brotar. O Espírito Santo vai colocar uma linguagem diferente nos seus lábios, né? E daquele dia em diante que a Griselda olhou, eu lembro que foi, sabe, assim, foi muito bacana, porque eu cheguei tão feliz, né? E no outro domingo, eu liguei durante a semana, depois a gente pegou amizade, né? Já tinha uma amizade muito grande, a gente fazia tudo junto, né? Todos os finais de semana a gente estava junto, todos os eventos que a gente estava sempre junto, todos nós, né? Ensaiando, né? A gente ensaiava bastante também, né? Naquela época a gente ensaiava muito, a Griselda era muito exigente com a música, né? A gente ia para casa dela, ficava ensaiando as músicas que a gente ia tocar. Mas quem coordenava o grupo era ela? Era a Griselda? Então, nessa época, quem estava coordenando era a Griselda. Né? Ela coordenava, e aí o Naor depois, né, mais para frente, veio, né, coordenar. Né? Mas, assim, durante um bom tempo ela fazia todos os ensaios, marcava o Naor, porque pro Naor era prático, né? O Naor, ele atravessava o trilho do trem e já estava na casa da Griselda, né? Que, né, ele morava na Sargento Amaral. E aí pegava o violão, descia para casa da Griselda, descia eu, daí depois veio o Márcio Ney, né? A gente ficava ensaiando lá, e dali ensaiar. Então, assim, a musicalidade nasceu, eu falo que foi através do batismo do Espírito Santo, porque eu não tinha, e não sabia nada também. E tudo que eu recebi também foi assim, eu aprendi a tocar flauta ouvindo, né? Eu comecei, aí eu ouvi, eu colocava lá naquela época os CDzinhos, né? E ouvia aquela música naquela época a gente tinha a referência era Ademar de Campos, né? Opa! Aí tinha Azaf Borba, né? Então assim, só esses caras que, nossa, eram os papas da música daquela época. E eu comecei, né, os vinilzão, né, colocar os vinil lá, eu via as cassete, aí depois fui apresentada, aí falaram, um dia que o Luizão me convidou para cantar no grupo de oração, eu falei, para mim foi a glória de Deus, né, porque falei, eu cheguei com a minha flautinha lá embaixo o Cleizinho só olhando assim, olhou de rabo de olho para mim, né, falecido Clei. Falei, o que esse cara vai fazer com esse negocinho aí, com essas caninhas dele aí? Aí, cara, eu nunca esqueço, né, o Clei ainda, um dia que eu fui no grupo de oração, aí já comecei a participar, tocar junto com o Naor, no grupo de oração da Vem Senhor Jesus, e na quarta-feira com o Luizão, né? O Luizão, eu falava, cara, era a unção total ali, né? E aí um dia eu não levei a flauta, que daí eu me empolguei, né? Eu comecei a cantar, falei, vou cantar, né? Esse negócio de ficar tocando flauta nada, né? Porque aí, né? Um dia eu não levei a flauta, Marcinho. Aí passou o grupo inteirinho, né? Foi uma bênção o grupo. Aí na hora que eu tava saindo, o Cleizinho chamou assim, Paulinho, vem aqui um pouquinho. Aquele jeitinho dele, sabe, né? Deu aquela risadinha, mexeu o bigodinho dele, né? Paulinho. Aí, falei, fala, Cleizinho, né? Falou, meu filhinho, é o seguinte, cara. Jesus mandou falar um negócio pra você, né? Fiquei assustado, né, cara? Falei, né? Clei ungido pra caramba. Falei, pode falar, Clei, né? Falou assim, Jesus sentiu a falta da sua flauta hoje, cara. Rapaz, aquele dia eu falei, sério? Porque depois que eu conheci Jesus, mas assim, muita coisa mudou na minha vida. Os hábitos que eu tinha, tipo, aí eu passei a me vestir melhor. Aí vem umas histórias aí que você vai querer saber, sim, entendeu? Né? Eu era bancário, né? Então, passei a me vestir melhor, passei a me arrumar, entendeu? E, assim, os vícios que eu tinha do mundo, né? E eu acho assim, comigo sempre foi assim, 0 a 100, nunca tinha esse negócio de metade. Certo. Entendeu? Deus sempre me pegou desse jeito. Então, eu ouvia muito CD, sabe? Gostava de rockão também, que nem você, entendeu? Pink Floyd. Você gostava de rock? Rapaz, Pink Floyd, gostava, vixe. Você também é do Dire rock? Street, cara, só tô te falando. Aí, rapaz, eu tinha um monte de CD. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa e falei, cara, isso daí tá me incomodando. E sempre o Betão e o Naor depois começou a pregar, né? Falando a respeito disso, né? De que a gente tinha que mudar os hábitos da gente, se libertar dessa música. E realmente eu via que quando eu via aquelas músicas, parece que me desfocava totalmente. Eu não conseguia sentir Deus, não conseguia viver aquele... Quando eu ia orar, eu me desfocava muito fácil. Eu vi uma música na cozinha tocando assim, que era uma música do mundo, rapidamente, né? Eu já Roxette já
Opa! O Rock 7 era mais era mais balada, mais né? baladão, Uma ou outra isso. música que tinha que eles eram mais um os pouco mais rock agitados. mesmo que eu gostava, não gostava do metal pesadão não, eu gostava do metal, né? Metal mais tipo pop rock, né? Sempre gostei de pop, o que é pop rock hoje, né? Então assim... hoje em dia, mudou, tá hoje em dia complicado. tá difícil achar música boa, mas aí continua, vai, entendeu? prossegue. Então, cara, isso me incomodou, cara, eu tinha uma pilha, eu lembro que eu tinha acho que uns 200 CD, cara, né? Já tinha o CD já, né? Os 200 CD só de música eu peguei, coloquei numa sacola, macetei eles tudinho, Marcinho. Porque assim, o ímpeto, né? Tipo assim, como o Naor falava, a gente ouve um chamado muito forte, né? O chamado que eu recebi quando veio a minha primeira, quando foi a nossa consagração, né? Em 91, foi um momento muito forte na minha vida. Na verdade, você está falando da primeira reunião. Isso. Primeira reunião. Você estava lá, sim, né? Sim, estava. Depois foi a missa que foi com o padre Joselito? Não foi. Que já foi lá na rua Santa Amélia. Então, mas a primeira consagração foi só do Naor e da Lucy, Pop. Isso, exatamente. Depois que foi a nossa, isso, exatamente. A nossa, se não me engano, foi em 98 ou 99. Não, eu tô desde, né, praticamente... Não, sim, eu tô falando da consagração, digo da consagração oficial, isso. que a gente entendeu, sim. A gente entendeu que era isso. Sim, entendi. Uhum. Mas você estava então na primeira reunião, que tava os 12 jovens exatamente, lá. Pode-se dizer, hoje, né, me considero como cofundador da comunidade Boa Nova, né, sou cofundador. Então, assim, mas foi um momento muito forte na minha vida, né? As coisas começaram a acontecer de maneira muito, assim, ousada. E aquilo que o Padre Jonas sempre pregava, né? O jovem, essa ousadia do jovem, né? Porque ele acreditava no jovem, né? E aí começaram os eventos e as atividades da comunidade que eu comecei a me envolver, que eram os retiros na época, né? Que a gente tinha, né? Entendeu? Então, assim, tudo comigo foi muito, muito forte. Tipo assim, a música veio, quando entrou no meu coração, eu falei, não quero mais isso na minha vida. De hoje em diante, né? Eu lembro muito bem que eu falei, aí uma vez a Cláudia estava pregando também, aí veio a Cláudia, a Caldeirão, veio uma galera, né? Falando a respeito disso, né? Que a gente, e o Padre Jonas pregava muito a respeito da radicalidade do jovem. Radicalidade, o Naor, né? Exatamente, o Naor, quando ele foi lá para, né, para Rondonópolis e voltou, né? Ele contando pra gente, que você sabe dessa história. Então, assim, o Padre Jonas falava a respeito da radicalidade, de viver essa radicalidade. Sim. E durante ou muito Santos tempo, ou nada, né? ou Santos ou nada. E durante muito tempo a Boa Nova, nós vivemos uma radicalidade. Hoje eu posso dizer que a Boa Nova, ela tem um estilo, não perdemos a nossa essência, né? As nossas características da brincadeira, da irreverência, da alegria, que é uma característica que eu falo que foi o que me cativou para dentro do grupo Vencer Jesus, que eu falo que estavam essas pessoas lá, o Naor, né? Depois veio, né, entrando o Márcio, Blau, Renata, né? E uma série de pessoas. Então, assim, mas o que me trouxe foi isso, essa alegria que me cativou de Jesus. Certo. Aí eu falei assim, eu preciso de viver isso daí na minha vida também, eu quero viver isso. E com alegria. Maravilha. Entendeu? Que bom, Paulo. E aí surge os apelidos, né, Paulo? Gente, esse menino aqui é um menino de ouro, tem apelido até dizer chega. O apelido Pop ou Pó veio primeiro? O que veio primeiro? É dois, né? É Pop e Pó. Não, aí foi o seguinte, primeiro foi a Lucimara que começou a colocar esse apelido, né? Lucimara, e depois veio o Marcinei no gancho, né? Que ela falou que era pó de arroz. O Marcinei falou que era pó de arroz. Pó de arroz? Por quê, Paulinho? Por quê? Explica pra Porque naquela época, você sabe muito bem, nós não tínhamos acampamento. Sim. Né? Nós tínhamos muitos retiros, né? Todos os finais de semana eu saía do banco, a gente já estava com a mala pronta para... Tipo assim, era tipo que nem mala pronta de retiro, né? Tava com a mala pronta para partir para retiro, né? Eu falo assim que eu tenho a graça de conhecer todo o estado de Mato Grosso do Sul por causa da igreja, por causa de Deus, porque eu não conhecia estado nenhum, a cidade nenhuma do interior. Nós conhecemos viajando através dos retiros. Aí, nesse retiro, tipo assim, bancário e tal, né? Já tinha outras histórias. Era você, Zé Roberto, se eu não me engano... Marcinei também trabalhava no banco, no correio, já também, entendeu? A Dorinha, se eu não me engano, trabalhava no banco também, né? Dorinha, não. Dora, acho que trabalhava sim, não trabalhava não? Não tenho certeza. Tá, o Zé Roberto acho que falou isso. Zé Roberto, mas eu acho que não era nas agências próximas na nossa, por isso que eu não me recordo. Então aí, cara,
aí entrou esse lance, porque eu sempre gostei de andar bem perfumado, entendeu? É. Usava meus cremes, né, pras mãos, entendeu? Cremes pro rosto. Entendeu? Mas aí eu tinha... Ainda bem que a gente conhecia o Paulinho, mas era um trem meio esquisito. Mas vai, Paulinho. Eu usava creme pra qualquer coisa, gente. Creme assim, pra mão, creme pro rosto, creme pro pé, creme pro cotovelo. Gente, não é assim, não é. Olha, passava creme até do joelho. Olha, eu carregava meus cremes mesmo. Mas só que aí vem, sabe, os agregados. Os agregados. Entendeu? Porque, tipo assim... Quando chegava lá, teve, inclusive, ó, foi até engraçado você falar isso, que eu lembrei do episódio que nós estávamos conversando, eu e o Júnior, na missa de domingo passado, né? Tava eu e o Júnior ali no canto e o Evandro, e a gente lembrando dos fatos que aconteciam nas viagens nossas para o interior. Nós fomos para Camapuã, e nós chegamos em Camapuã, e estávamos lá em Camapuã, fomos dormir no alojamento lá da igreja. Rapaz, chegaram lá, Marcinho, deram os colchão para nós, deixaram o colchão lá. E eu peguei justamente um colchão que estava... Colchão aqueles colchão para catequese, para criança. Marcinho, ele estava podre de cheiro de urina. Mas fedido mesmo. Não o Júnior falou assim, era... Os eventos que tinha na... Não, era uma creche. Isso. Uma creche. Aí, Marcinho, cara, era aí que aconteceu. Eu falei, não vou dar conta de dormir nesse colchão, não, Júnior. Aí o Júnior falou, não, Pop, fica tranquilo. Cara, eu peguei e despejei quase praticamente um vidro de perfume. Daí o Júnior falou assim que ele não sabia se era mais forte o perfume ou o xixi que se misturou tudo. Ficou diz que incendiou aquele salão que nós estávamos dormindo. Tá? Mas espantou pelo menos os mosquitos? Espantou os mosquitos, pelo menos. E de vocês também. E vocês também. Então, mas assim, o que acontecia? Eu sempre gostava de usar perfume, só que, assim, eu falava assim, não gostava de usar perfume repetido, né? Então, naquela época, Boticário, quando surgiu, né? Comprava Connection, né? Entendeu? Só estileto, né? Então, e eu usando After Sport. Aqueles sprayzinhos de After Sport. Três Avanço, Padre Dry, aquilo lá. Só que aquilo ardia muito. Porque o que eu percebi? Aí usava Rolon também, né? Cachemir Gambé. Como eu tinha sensibilidade na axila, eu usava tudo aqui na parte do pescoço. Por isso que eu levava os cremes, os negócios, tudo. Pop, sensibilidade na axila, pô. O que é isso, pô? Ardia, não podia passar aqueles negócios que ficava queimando. Teve uma vez que ficou vermelho pra caramba. Eu fiquei preocupado. Daí eu peguei e falei, não vou usar mais não. Aí foi onde eu comecei a pegar esses cremes, fui descobrindo uns cremes legais. E aí, rapaz, os caras falam de mim, mas só que acontece o seguinte, chegava nos retiros, o que acontecia? Laura às vezes esquecia perfume, Marcinei às vezes esquecia perfume, Blau, né? Então, o próprio Junão também. O Junão também, entendeu? Aí os caras, os caras difamavam você, mas usavam seus produtos. Furazóis, sabe? Os caras eram furazóis, me difamavam e tal. Mas usavam seus produtos. Eu usava meus produtos, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí foi vindo as ramificações do pó, porque era pó de arroz, Pó de arroz. Aí, né? Lembra até que teve um evento aí virou pó só. Você lembra? Pai Popó, você lembra? Pai Popó, lembro que nós fizemos um teatro lá em São Judas, isso, né? Era o Pai Pozinho de Urubucungá. E jogaram talco pra caramba aquele dia, naquele evento, você lembra aquilo lá? Lembro. Jogaram talco na minha cabeça até não querer mais, rapaz. Pó. Então, aí ficou essa brincadeira. Aí a Lucy começou a evoluir, né? Aí foi até que chegou no que é atual hoje, que ela falou, não, Pop, né? Mas é porque é a ramificação de pó de arroz, que lá atrás colocaram aí pó de arroz, pó de arroz, pó. Aí foi indo até que ela falou, Pop. Eu vou achar essa foto, eu vou ver se eu acho essa foto do Paulinho vestido de Pai Pozinho. Eu vou pedir pro Leandrinho editar pra gente, vai. Entendeu? Aí ficou nisso, cara, e virou um apelido carinhoso, né? Tipo assim, eu lembro que depois, né, teve um evento lá aqui no Ginásio Esporte do Dom Bosco, que veio o Padre Chico, né? Aí, cara, e o Marcinei tava começando a participar e tal. Quem vai tocar a bateria? Marcinei, né? Aí o fariseu falando de mim, aí ele chega lá atrás, chega dos bastidores com uma mochilinha, sabe? Você lembra que ele carregava aquela pastinha dele, né? Ele carregava aquela pastinha cheia de invocação. Fantasia dele lá não fala nada, né? Os caras falam de mim, mas não falam nada. Entendeu? Aí, intriga da oposição, Paulinho. Entendeu? Aí, cheguei lá, o Marcinei abriu o zip dele, tirou, sacou assim, um connection na Boticário. Falei, caraca, os caras ficam tirando onda comigo, ó. Tudo bem, eu carrego um, ou dois, ou três até, talvez mais. Ô, logo, Paulinho, para! Os caras, o Marcinei com connection, aí tinha um outro spray pra não sei o quê, um rolão pra não sei o quê. Eu falei, aí mas pegou a fama, mas foi uma fama carinhosa, né? Porque, sim, mas certeza, exatamente, é sempre assim. Eu sempre gostei de andar perfumado, tanto que o pessoal zoa, né?
o Paulinho chega, a gente sabe quando o Paulinho chega, né? Porque o cheiro dele chega primeiro, né? Menos mal, né, Paulinho? Ainda bem que é o cheiro bom, né? Imagina se não for cheiro ruim, aí... Não, uai, foi você ou foi... Não, foi você, né? Agora há pouco que falou, né? Lá no escritório, né? Isso. Você falou do perfume, né? Isso. Não é da Paula falou, não é meu. Então só pode ser do Pop. É uma fama boa, né? É uma fama boa, graças a Deus. E Pop, porque você é popular, os guris também apelidaram sempre. Então, o Paulinho, gente, não, essa aqui eu tenho que falar. O Paulinho, aonde a gente vai, rapaz, esse Paulinho conhece todo mundo, cara, mas conhece todo mundo. O Paulinho parece aqueles políticos lá, perto da eleição. Foi o caso disso mesmo, porque e foi bom, porque assim, eu falo assim que Deus, e o que eu mais pedia para Deus, né? Porque eu não tinha amigos, e Deus me deu verdadeiros amigos, né? O Naor, nosso pai fundador, né? A gente, no começo, a gente saía muito junto, né? Muitas coisas a gente fazia, muitas roubadas a gente fazia junto, assim, mas roubada santa, né? Coisas bacanas. Não é nada errado, não, gente. Santa, mas ele arrumava umas armadas para nós, assim, e eu ia junto no vácuo, vamos embora, Naor. Irmão, né? Tamo junto, né? Mas, assim, o que eu percebi é que tudo isso que acontecia, esses acontecimentos, foram me trazendo, né? Foram me envolvendo na minha vida, por exemplo, de acontecer coisas assim que eu falava, cara, como pode, né? E foram ajudando, né? Por causa que aí eu falava para Deus assim, mas Deus, eu precisava de ter amigos, e eu pensava que os meus amigos iam estar no mundo. Quando não, Marcinho, esse apelido que o pessoal fala Pop, por causa disso, por quê? Porque teve um momento que Deus me deu tantos amigos, aí a Jo falava, amor, quando ela me conheceu, ela falava assim, quer ver, eu vou andar com o Paulinho. Mãe, andar com o Paulinho é uma fantasia. Demora 5 segundos. Ela falava assim, eu vou contar 5 segundos. 1, 2, 3. Não dava 5 segundos. Ô, Paulinho, tudo bom? Mas assim, porque Deus me deu os amigos, deu muitos amigos, muito mais do que eu esperava ter, muito mais do que eu imaginava que eu teria, né? E a gente vai criando esse... Então, assim, se tornou esse negócio de pop por causa de popular demais. Eu falei assim, não posso ser... Eu falei assim, não tenho dom para política. Falei, graças a Deus, gosto muito das pessoas, amo, né? Porque o evangelismo, né, nos faz ser assim, mais abertos, né, Marcinho? Sim, então foi isso que aconteceu. Aí virou pop. Né? Por quê? Por causa de popular demais. Quando você ouvir falar pop, é a mesma pessoa. É o Paulinho. Paulinho, vamos lá. Qual foi a sua experiência assim, espiritual mais profunda? É claro que a gente já fez muitos retiros de silêncio, sim. A sua primeira experiência, mas você lembra de algo assim que ficou marcado mesmo no teu coração? Sim, aí depois do que eu recebi o Espírito Santo no grupo de oração, aí fui pro meu momento, foi o meu primeiro retiro 1. Que daí parece que sacralizou mesmo, né? Daí veio a confirmação. Isso no ano de 90. Isso, teve um retiro lá na São Judas. Sim. Eu participei desse retiro de dons espirituais, né? Eu participei depois, porque a Grisa falou, você vai ser batizado, mas o primeiro retiro que tiver, a gente vai colocar você dentro. Aí eu entrei nesse retiro, participei, chorei muito, Marcinho, chorei muito mesmo. Aí realmente eu recebi a confirmação que o que estava em mim realmente, o que estava acontecendo em mim era verdadeiro, não era da minha cabeça, né? E foi um momento assim que eu chorei, como dizia o Cleizinho. O final do Cleizinho. Cachorro na batida do cateto. Isso, cachorro na batida do cateto. Entendeu? Eu chorei largado mesmo, chorei de uivar, cara. Aí depois eu fiquei muito manteiga derretida. Depois desse episódio, né? Eu lembro que foi um retiro que foi inclusive com a Cida Pacheco e o Pacheco estavam participando, né? Tava a Cleita, só tava a nata daquela época da renovação carismática, né? E assim, foi muito bom, sabe? Porque eu vi que não dava mais para voltar, né? Como diz a música, não dá mais para voltar. Então eu falei, não dá mais, eu tenho que... Daqui para frente, filha, agora é só, né? Aí veio a experiência com o carisma, né? Que aí, né? Os nossos pais fundadores, né? Daí depois vivi a experiência, né? Da consagração, que foi fantástica. E aí as coisas foram acontecendo, Marcinho. Mas o momento ápice foi nesse retiro, né, que eu participei lá na São Judas ainda, o Salão Velho, né, que você lembra que depois reformou tudo, né? Nossa! O Salão Velho quente, quente, cara! Não, e o congresso que nós fizemos com o Eugênio Jorge lá, rapaz, você lembra? Lembro, acho que lembro. Calor da pega. Rapaz, nós suava, era um sol para cada um, parece que estava dentro do salão ainda. Então foi ali que tudo aconteceu. Foi então, assim, Deus usou, São Judas foi a nossa referência. Nossa referência, com certeza. Nós nascemos na São Judas, nós nascemos espiritualmente falando. Tudo, né? Tanto eu particularmente, sou muito devoto de
de São Judas Tadeu justamente por isso. E por várias vezes, quando você era trabalhar na farmácia ainda, né? Você lembra? Sim. Nós nos encontrávamos lá na São Judas. Lá na São Judas, na hora do almoço. Do almoço, na né? hora do almoço. Você ia aparecendo um rapaz... Hoje, gente, vou falar um negócio pra vocês. O Marcinho ia aparecendo um pai de santo, tudo de branco, rapaz. Tudo de branco, é verdade. Você lembra? Que você era obrigado a trabalhar no né? Gente, eu tinha que trabalhar de branco. Eu era magro, mas eu era esquisito, né, Paulinho? Só tinha cabelo. Aqueles guris de Etiópia ganhavam, eu perdi o Marcinho. E eu andava de branco, porque eu trabalhava em farmácia e, bom, enfim, era a norma da empresa que quem trabalhasse no balcão tinha que trabalhar de branco. Aí eu descendo lá e entrando na igreja, já pensou? O que o povo ia pensar? Então, rapaz, olha, era um sarro. Mas era legal, porque eu sempre... eu descia todo almoço, todo horário de almoço, eu descia para São José. Nós nos encontrávamos sempre lá, né? O Naor, várias vezes o Naor estava lá também. Isso. O Naor, como né, ele não tinha um trabalho fixo na época ainda, bem antes, né? Ele, muitos dias eu encontrava ele lá porque ele ficava em adoração, porque ele podia ir lá e ficava tocando às vezes, né? Então, assim, todos nós íamos lá, né? Foi uma... Para mim, Paulinho, foi uma das experiências mais profundas de oração. Sim, para mim também. Porque o horário que eu ia era difícil. Por exemplo, quando eu chegava, você estava saindo. Saindo, isso. Então, o horário que eu ia, eu ficava sozinho. Aquilo para mim era muito bom. Sozinho, que eu digo assim, era eu e Jesus. Eu acredito, sim, que isso, né, foi o que nos formou, né, Marcinho? Sim. Né? Hoje você... A adoração, estar à frente do Senhor. Tipo assim, que nem você falou assim, jogar um pouquinho de confete, né? A admiração que eu tenho de você hoje ministrar a palavra da maneira que você ministra, né, com a autoridade, com a propriedade que você fala de Jesus, mas com a irreverência, né, e com o carisma, é um carisma da Boa Nova, né, essa irreverência sua de falar, de brincar, e desde os primórdios você era assim também, né, a gente via. Então, assim, nós recebemos tudo isso lá da onde? Lá na São Judas, né, nos momentos de oração, muitas vezes sozinho, chorando ali, né, você ali triste, né, porque a gente também, como jovem, a gente passa por provações, muitas, né? Quantas? Que a gente passou naquela época lá, né? Que era diferente das que são hoje, mas também eram provações. Que faziam a gente botar o joelho no chão mesmo, né? E a gente não tinha, né? Tipo assim, preguiça para botar o joelho no chão. Não tinha, não. Eu lembro que você também, na época que você já começou a pregar, o Betão falava pra gente, ó, é jejum e tal, e dar oração. Jejum, oração, vigília. Era vigília, não era vigília do Senhor, não. Era a gente começava, tipo assim, 10 horas e terminava 6 horas da manhã. Exatamente. Tinha muitos caras que ficavam ali dormindo em cima do... Isso aí é outro irmão nosso, que eu não posso falar o nome, né? Que é Eliseu Chiro. Mas eu não vou falar o nome dele. Não é o Ju. Né? Não é o Ju, não, que dormiu lá. Né? Na Santa Ceia, né? Na Via Sacra. Na Via Sacra. Mas amém, gente. Essa é outra história. Outra história. Vamos lá. Pop, muito bom mesmo essa entrevista. Assim, é um prazer assim, ter você, um dos cofundadores também da comunidade. Esses dias teve a Lucimara aqui. É muito bom a gente também partilhar um pouco da história, que todos nós fazemos parte da história da comunidade. E nós vamos passar, mas a história da comunidade, verdade. Né, o que Deus fez em nós, né, através de nós, na comunidade, para outras pessoas, aí isso não passa, né, fica para sempre. Né? E eu acho engraçado, né, Marcinho, você falando, voltando só rapidinho para lembrar. Hoje, esses dias eu estava conversando com o Lucas, e ele sente saudade, porque ele fala assim, tipo assim, o seu jeito irreverente, né, de falar, as crianças, cativa as crianças, né? O Lucas, você sabe a piada que é o meu filho, né? Ele é fã seu, entendeu? Tem mais um aí, ó, tem mais um. É a Aline, minha mãe e o Lucas. O Thiago, o Felipe e o Lucas, né? Porque ele conta ele também, porque você ouvia ele, né? As histórias que ele conta, as armadas de piada dele, né? Gente do céu, o filho do Paulinho é piadista. Ele vem com aquelas piadinhas de tiozão, eu ia buscar ele no colégio junto com os guris. Gente, imagina escutar 30 minutos, mas era gostoso, eu ia brincando com ele. Eu falo assim, graças a Deus, né, Marcinho? Porque hoje, né, a gente vive nessa experiência daquilo que nós não plantamos, foi Deus que plantou no nosso coração lá atrás, né? Verdade. A comunidade Boa Nova, eu falo assim que o que nos une não é essas estruturas aqui. Sim. Né? Às vezes as pessoas, né, que vêm pela primeira vez aqui na comunidade Boa Nova ou não conhecem a comunidade Boa Nova, falam, nossa, os caras são os tops, o Bambam tá cheio de carro, só carrão lá na frente da Boa Nova, ou é só um lugar diferente. Gente, eu falo assim, não é isso. A gente é muito mais... Essas estruturas, quando eu comecei, eu lembro que muito bem que quando a Lucimário e o Naor viveram a experiência de consagração, de voto de pobreza e castidade, e também viveram da providência durante muitos anos, né? Vieram para cá,
e foi quando fundaram a sede aqui. Eu lembro muito bem que nós estávamos na São Judas ainda, né? E um dia ele pegou e falou assim para mim, estamos conversando lá na frente da casa dele, falou assim, Pop, eu vou mudar, eu e o Luci vamos para lá e tal, e é o seguinte, vai se preparando, irmão, vai orando a Deus para Deus. E Marcinho, naquele dia que ele me falou isso, eu me coloquei no meu coração, Senhor, prepara já uma casa para mim. Deus foi tão bom, Marcinho, você se lembra muito bem, né? Sim. Eu tinha uma casa a uma quadra abaixo da comunidade Boa Nova. A Lindóia, a minha casa ficava na Oscar Ferreira Bugre. Eu fiquei durante 2 anos, naquela época eu trabalhava ainda, depois disso daí, depois eu saí, né, do coiso, e na época que eu vim para cá, eu já trabalhava numa empresa de cartões telefônicos, vendia cartão telefônico. É verdade. Você lembra, né? Lembro. Na Stick Service. Aí eu fiquei durante 2 anos trabalhando, que naquela época era fácil conseguir as coisas, né? Assim, quando você conseguia comprar a sua casa era bem mais fácil também, né? Sim. Eu fiquei 2 anos trabalhando sem tirar férias um dia para poder juntar o dinheiro para comprar a casa ali. E Deus preparou. E acho que faltou R$2.000. Eu tinha uma bizinha, você lembra da bizinha? Eu tinha bizinha, né? Aí falei assim, vou refinanciar minha bis. Refinanciei minha bis, falei, na pior das hipóteses, se eu ficar, né? Mas estou perto da Boa Nova. E foi quando começou tudinho, né? A gente começou você foi o primeiro a vir morar aqui. Depois do namoro da Lucimara, você foi o primeiro. Exatamente. Né? Aí, cara, então assim, por quê? Por causa do chamado, Marcinho. Sim. Porque assim, eu não sabia que eu tinha esse chamado, eu recebi nessa efusão do Espírito Santo, que foi uma confirmação de que realmente, né? Eu sentia, a gente já sentia naquela época o desejo de ficar junto, né? Então, assim, fala, cara, tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. Todas as coisas, para onde a gente ia estava junto. Ia almoçar, a hora de almoço, ligava. Ah, você está onde? A Lucia saía, a Lucia ainda na época fazia odonto, né? Ela não tinha formado. A Lucia, tadinha, né? Todo mundo era uma piada, a bichinha era... Você conhece, né? Olha aí, Luci. Eu falo que tá no carisma também, porque, tipo assim, ela não tinha preguiça de pedir, né? E eu, pidoncha mesmo. E, tipo assim, pedia, e tipo assim, cara, ela pediu as coisas que, tipo assim, tá bom, Lu. Eu dava, e tipo assim, eu vi que, tipo assim, isso em mim não era de mim antigamente, antes de conhecer, viver essa experiência do amor de Jesus, né? E eu falo assim, essas coisas que marcam, e você vê que realmente, quando você tem um chamado, uma vocação, é muito sério, porque você pensa assim, não, chamado é sério, porque eu falei, cara... esses dias eu estava até pensando, falei, cara, como que é a nossa chamada? Nós temos já praticamente, o ano que vem vamos fazer 30 anos já de comunidade, Sim. né? 29 fizemos agora há poucos meses. Então, eu falo assim, é uma vida, é uma história, quanta coisa linda Deus fez na nossa vida e faz até hoje, né, Marcinho? Verdade. Então, verdade. Pop, muito bom estar com você aqui, olha, muito boa a nossa conversa, assim, vixe, deixar a gente vai longe aqui também, né? Cara, é uma alegria longe. muito grande, né, poder estar aqui, né, na comunidade, poder partilhando, né, com os irmãos que estão aí sempre acompanhando agora, né, porque infelizmente devido a essa pandemia, né, as pessoas não podem, muitas vezes tem medo, né, até de sair de casa, né. Isso, aproveita, Paulinho, então já chama esse pessoal para sair de casa, já aproveita e fala assim, olha, a gente está passando essa pandemia, graças a Deus já deu uma estabilizada, está melhorando, então se aqueles que podem, né, Paulinho, faz esse convite pro pessoal, fala, então, aqueles que podem vir, volta para a igreja, volta para o grupo de oração. Isso, exatamente, porque eu falo assim, gente, olha, é engraçado, a gente vê que realmente nós estamos vivendo um momento que é atípico da nossa vida que nós vemos na história do mundo, né, Marcinho, na verdade? Sim. Então assim, eu falo, olha, tudo hoje, a igreja, graças a Deus, a nossa igreja, ela tem tomado todas as medidas que são necessárias, né, para os cuidados devidos. A comunidade Boa Nova, inclusive, né, tem tomado todas as normas, obedecido todas as normas que precisam, né, para a gente poder estar aqui dentro, né, com segurança, para não ter perigo. E o apelo que eu faço para você que está em casa hoje, né, a pessoa que está em casa, volte para a igreja, entendeu? Se você tem condições, irmão, Deus é mais na nossa vida, né, Marcinho? Deus vai nos proteger, Deus vai cuidar da gente. Eu acredito assim que, cara, a não ser que você realmente tenha alguma restrição, que não possa sair de casa, a igreja está aberta hoje, nosso grupo de oração está funcionando normalmente, graças a Deus, inclusive hoje à noite vai ter, né, graças a Deus. Estamos tendo missa, gente, as igrejas estão abertas para as missas normalmente, né? Participe, não precisa de vir na comunidade Boa Nova. Nós temos missa aqui nos domingos às 17 horas, né? E você também é convidado a participar, a pessoa que está em casa agora e está nos assistindo, pode vir também participar com a gente, né? Temos online também para aquelas que não podem, né? Que estão no grupo de risco. Mas o convite que eu quero fazer, Marcinho, deixar para as pessoas, voltem para a igreja, irmãos. Amém. Voltem para a igreja. Voltem para a igreja. Amém. Aqui é o seu lugar. Aqui é seu lugar, verdade. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigado mesmo.
E você, meu irmão, que nos assiste, peço mais uma vez, você que já é sócio, continue contribuindo com a comunidade, vai estar aparecendo aqui as contas para você que faz transferência bancária, para você que fez opção por boleto, o boleto já deve ter chegado na sua casa ou está indo pelo correio, e também você que fez opção de contribuir aqui na sede, estamos funcionando normalmente, principalmente na quarta, nos grupos de oração e nos domingos. Pedimos para você que quer se tornar um sócio da comunidade, entre em contato conosco. Desde já, nosso muito obrigado, é por causa do seu sim, é por causa da sua contribuição, da sua caridade que essa comunidade se sustenta. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.